ainda neste vídeo. Então, o comunismo é claramente uma ideologia anticristã, é uma ideologia de base satânica. Com vocês, os melhores momentos da semana. E a senhora começou dizendo que não se importa muito com o meu pensamento sobre a questão da ideologia de gênero, nem com o seu próprio pensamento. E nisso eu concordo com a senhora, os nossos pensamentos são irrelevantes. O que é relevante são os fatos. Porque as mulheres, sejam elas inclusive negras ou de qualquer outra cor, nós somos um povo mestiço, a nossa mestiçagem é um tratado de paz, atenção racial. Nós temos no Brasil pessoas de todas as cores e essa é a nossa grande beleza. Mulatos, mamelucos, cafusos, né? Essa é a nossa grande beleza. O negro é muito enaltecido, o mestiço, tudo aqui. Tanto assim que na Igreja Católica, por exemplo, você tem uma representação, várias representações de Maria, né? Que não era negra, mas tem várias representações de Maria e coube ao Brasil escolher uma negra para ser a padroeira nacional, que é Maria Aparecida, de uma forma clara, que não há um racismo assim tão estrutural como alguns dizem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o que nós pensamos, é o que é. E, de fato, professora, se não houver no feminismo um posicionamento claro contra o aborto, matarão mulheres negras. Matarão mulheres negras, bebês intrauterinos negros. Se não houver um posicionamento claro, uma luta clara do feminismo contra a ideologia de gênero, que faz com que a gente não saiba mais quem são essas mulheres que a senhora está dizendo que tem de ser defendidas, o movimento está morto, porque não tem mais a pessoa a ser defendida. Se qualquer pessoa pode ser mulher, como é que você vai saber quem é que vai ser defendido? Se qualquer um pode ser. O que está acontecendo é o contrário, as mulheres estão sendo atacadas por esse movimento. Eu já disse aqui, posições que eram para ser feitas por mulheres são ocupadas por homens. Concursos de beleza são homens que estão ganhando. Competições femininas estão acabando, tanto que tem alguns países que já estão vendo isso aí, que as competições femininas não têm mais a menor possibilidade, aceitando a ideologia de gênero, que já não estão mais permitindo que homens, como se diz hoje em dia, né, que é um pleonasmo, mas homens biológicos compitam. Por quê? Porque na competição, as mulheres que têm que ter o seu espaço defendido são absolutamente aniquiladas, não conseguem competir com a força física de um homem. Então, nós temos que ter um movimento, sim, contra o movimento da ideologia de gênero, que ela é contrária ao feminismo. A Espanha está tendo ciência disso e está tentando ter uma reestruturação da defesa das mulheres. Sou a favor da defesa das mulheres. O que eu estou dizendo é que o feminismo as escraviza, não as defende. Meu tempo? Pode ser. Bem, se há defesa dos direitos das mulheres, o que eu quero deixar bem claro é que o movimento feminista foi fundamental para garantir esses movimentos. Nós não teríamos essas conquistas se dependêssemos única e exclusivamente dos homens. Da mesma forma, quando eu digo que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto, já há um corte aí muito claro. Até onde eu sei, somente mulheres engravidam e vão dar à luz, né? Então, isso não é uma possibilidade, a não ser que a pessoa tenha um útero, ela vai lá, ela engravida e ela dá à luz, e essa mulher que dá à luz, que é a maioria das comunidades que a gente está falando aqui, de mulheres que não conseguem acessar sistemas de saúde pagos, né? E até em sistemas de saúde pagos, essa pesquisa da Fiocruz revelou que a dosagem é menor do que... essa dosagem se mantém essa ideia de um corpo sempre feito para o trabalho, né? E a gente sabe que a nossa história repleta de miscigenação, de mamelucos, de cafusos, são histórias escoradas na violência que nós mulheres, sobretudo mulheres negras, sofremos desde a escravização. Nós sofremos, nós fomos violentadas. Nós fomos violentadas pelo homem, pelo escravocrata. E há muitos registros históricos disso. Posso dar um outro exemplo daqui de São Paulo, belíssimo, que é a história de Luiz Gama, filho do dono da terra, com uma escrava, extremamente estudioso, privado de acessar as aulas na faculdade de Direito, assistir às aulas de uma janela do lado de fora e se tornou um brilhante defensor da causa negra, né, com seu diploma tardio reconhecido recentemente como advogado. Então, todas essas conquistas, inclusive dar um título póstumo a Luiz Gama, é uma conquista de movimentos feministas. E aí eu falei aqui do meu feminismo clássico, que obviamente se relaciona com o fato de eu ser uma mulher preta e sei o que passam as mulheres pretas.
Como eu disse, aquilo que eu não sei explicar e pronto, entendeu? Mas eu não pressuponho a existência do Deus, porque Deus é mais complexo, né, e, portanto, é menos parcimonioso do que uma explicação mais simples, que seria uma explicação calcada na realidade. E a gente tinha várias e várias explicações que a gente não sabia dar no passado e que hoje a gente consegue explicar de uma maneira material, que antes você atribuía a uma ação divina direta, né? Obviamente que vocês que acreditam em Deus vão dizer que ainda há uma ação divina naquilo ali, mas hoje a gente sabe explicar como aquilo funciona e não que seja necessariamente um milagre. Então, quando você vai observar isso daí, eu não tenho por que achar que no futuro a gente não vai achar explicações para aquilo que a gente não explica hoje, dentro, né, do mundo material. Tá? Então, eu não acredito, por exemplo, que haja... Né, eu não acredito, olha, eu acreditando, né, mas que a existência de leis no universo pressupõe necessariamente a existência de algo por trás que tenha criado essas leis. Entende? É uma possibilidade, mas essa é uma possibilidade que eu coloco no fim da fila, porque ela é muito mais complexa, porque ela pressupõe a existência de um ser muito mais complexo do que a própria realidade. Mas é uma possibilidade. Pode ser que nunca consigamos responder do ponto de vista científico, pode ser. Ou pode ser que tenhamos uma engenhosidade. Nessa sua posição, você não é mais a radiação de fundo... Você não é mais agnóstico do que ateu, então? Os dois. Porque uma coisa tem a ver com saber e não saber, outra tem a ver com crer e não crer. E que você defende mais o não saber, né? Eu não sei, mas eu não creio. Então, tipo, eu sou ateu, mas eu também sou agnóstico porque eu não sei. E, na verdade, a maior parte das pessoas do mundo é agnóstica. Elas só não sabem. Elas são agnósticas... Eles como ateus, mas são agnósticas. Elas são agnósticas sobre serem agnósticas. Isso você pode colocar até para as pessoas religiosas. Como eu falei, a galera que eu não sei agora, não tenho estatística do IBGE para tirar agora da cabeça sobre isso, né? Da quantidade de pessoas que creem por tradição e das pessoas que creem por revelação. As pessoas que creem por tradição, muitas vezes, elas são agnósticas, elas não sabem. Você vai perguntar para elas por que elas creem, elas não sabem dizer. E elas não são cristãs, né? Você vai perguntar por que essas pessoas... E eu poderia dizer que seria talvez a maioria da população. Se você vai perguntar para essas pessoas por que é que... assim, se ela sabe dizer se Deus existe ou não, é provável que essa pessoa chegue e comece, sabe, meme da Nazaré, tá ligado? Ela vai chegar e falar assim, olha, eu não sei se ela sabe, se acredita ou não. Mas a pessoa acredita, logo ela tá no ponto da barrinha que acredita, mas ela também não sabe. Você vai perguntar, ela também não sabe, entendeu? Então, a maior parte das pessoas está na metade agnóstica da tabela. Só que a maioria crê. A maioria crê. Eu não creio. Beleza. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu coloco, entendeu? Agora... Aí, o Tasso falou mais uma série de outras coisas aqui, posso só fazer uma observação quanto a isso? Tasso, assim, eu comecei esse bloco com ele, e aí eu vou terminar com você, e aí eu vou pro intervalo, no próximo bloco ele volta. Mas me dê 10 segundos só para dizer uma coisa. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a existência de Deus é baseada naquilo que não sabemos. A minha proposta aqui é que a hipótese de Deus é plausível com base no que sabemos. Então a gente pode debater também com base nisso, talvez seja mais construtivo até. Não, plausível, assim, possível é. Eu só não concordo que ela seja a mais plausível. Eu coloco ela no fim da fila, isso, entendeu? Essa aqui é a questão. Ótimo, só para fazer essa observação. Quer fechar o bloco? Não, só para dizer... eu comecei com ele, eu fecho com você. Posso. Quer que eu faça? O que eu quero dizer é o seguinte, deixar bastante claro que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, tem um texto que o revela, que são as Escrituras. E neste texto está claro que a fé em Deus é uma fé com base na razão. Então, experiências pessoais diversas de alguém que é, por exemplo, se diz cristão com base unicamente na tradição e não na verdade, não é uma experiência cristã de acordo com as Escrituras. O próprio termo aletheia, que sua formulação filosófica ele diz que é um termo central para a civilização grega. Jesus de Nazaré, no capítulo 14, no verso 6, que é a Bíblia tem 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na biografia escrita por João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus, na tradição grega, diz, eu sou a verdade. João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E verdade aí é aletheia. O termo logos, que é o fundamento, a essência de ser, a razão de ser todas as coisas, que é discutida pela civilização grega, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e lá em João 1,14 diz que esse Logos toma carne e habita entre nós, tabernacula entre nós, é Jesus. Então veja que a tradição, do ponto de vista escritural, é
totalmente com base na razão. O Logos, a Aletheia, são Cristo para o cristianismo. Então, alguém que é cristão por uma tradição, nós não vamos falar da experiência pessoal dessa pessoa, que eu não sei nem quem é. A gente tem que falar que a base de fé do cristianismo é a base das escrituras, a base bíblica, e ela claramente busca as evidências. Inclusive, professor Pirula, olha só que interessante, isso aí é interessantíssimo, me permite o superlativo. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pelas escrituras, diz assim, pelas coisas criadas, nós temos acesso a vários elementos de Deus. Então, Deus se revela para nós cristãos também pela natureza. Fazer ciência para nós é investigar Deus. Do ponto de vista das escrituras, o fazer ciência é investigar a revelação geral de Deus. É por isso que tem teologia natural, a revelação especial que é a Bíblia, a revelação geral que é a natureza. Não por acaso os maiores e melhores cientistas de todos os tempos eram teístas e em sua maioria cristãos. Isso é um fato. Isso é um fato. As universidades nasceram como escolas cristãs. Isso é um fato. A ciência moderna só apareceu onde? Em país de matriz cristã. É um fato. O que o ateu não tem é a capacidade de justificar a sua ação moral. Então, a base da moralidade exige Deus. Agora, para agir moralmente, a pessoa tem que ser de fato assim. Para você agir moralmente, você só age porque existe uma fonte da moralidade que é Deus. O cristão que não age moralmente e nega Deus, ele é, de acordo com as escrituras, vomitado. A base do cristianismo é a sinceridade, é a honestidade de coração. A base do cristianismo é, de fato, você fazer com que Jesus seja prioridade na sua vida. Você não pode usar Jesus para nada. Não há nada, inclusive, que você possa fazer para você alcançar o céu. Veja o exemplo do ladrão na cruz. Jesus, quando foi crucificado, você sabe, né? Tinha 2 ladrões, um dos quais olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Aquele ladrão não tinha feito nada de bom para receber o paraíso. Não é pelo que nós fazemos. Aquele ladrão nem tinha feito nada de bom, nem poderia vir a fazer nada de bom. Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E simplesmente porque o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, professor Pirula, havia tomado café da manhã com Satanás e almoçar com o próprio Deus. Então, o cristianismo não é com base no que nós fazemos. E olhe, professor, que é uma das pessoas que temos a absoluta certeza que está no céu, porque essa informação está nas escrituras. E foi alguém que não fez nada. Inclusive, ele foi a pessoa que teve a revelação, o entendimento do que estava acontecendo ali. Os doutores não tiveram, os discípulos não tiveram. Foi o ladrão que teve o entendimento e disse: olha, vou aproveitar a oportunidade. Disse: Senhor, lembra-te de mim. Então, não é pelo que nós fazemos que nós somos salvos. É fato de que, pelo fato de sermos salvos, nós mudamos o nosso comportamento. Mas não há nada que nós possamos oferecer a Deus para alcançar tamanho presente que é a salvação. O que nós fazemos é entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estando nele nós somos salvos. Os mandamentos, por exemplo, nunca foram dados para um povo para que o povo se tornasse o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo porque o povo já era o povo de Deus. Aquele povo havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. E Deus diz: por vocês serem o meu povo, aqui está um modo de conduta, por vocês serem um povo, não para vocês receberem algo. E esse modo de conduta reflete Deus. Só para encerrar, você veja, não mentirás, porque Deus é fiel, é a verdade. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Não roubarás, porque Deus é confiável. Sou um espelho de quem Deus é, para que nós procuremos agir de forma cada vez mais parecida com Ele, pelo fato de termos entregado nossa vida ao Senhor. Bom, volta aqui o tempo, Pirula. O Tasso falou que não ia usar os 3 minutos, mas ele estava com os dedos cruzados o tempo todo. Então, agora... Não, mas sem problema. Até porque logo mais eu vou ter que sair também, então enfim, já uso o meu tempo aqui da melhor maneira. Bom, agora a gente entra numa questão muito também de entendimento pessoal das coisas, né? A gente sai mais estamos mais em filosofia de vida, né, mesmo, né? E, como eu falo,
o mundo tem muitas injustiças e sempre teve, né? Inclusive, baseado nas diferenças individuais até que há o princípio de seleção natural. Se não tem diferenças individuais, não há seleção natural. Então, faz todo sentido que os indivíduos sejam diferentes. Nós somos diferentes geneticamente, nós somos diferentes em oportunidades, temos diferenças em várias outras coisas. Então, uma coisa que eu vejo é que sempre há muito sucesso, histórias em que o fraco é o que vai se dar bem no final, ou que faz alguma coisa assim, né? Que é aquele que vai ser salvo, ou que vai ter a redenção, o arco de redenção, né? No final. Jesus, no caso, é um caso de exceção, porque ele se dá mal no final, mas ao mesmo tempo ele volta. Então ele prova que ele era realmente, né, aquilo que ele estava querendo dizer. E agora, essa história do ladrão é interessante, porque ele me remete a essa questão, né? O cara que é o arco da pessoa que é o pequeno, é o ladrão, é a pessoa, enfim, com atitudes repreendidas, mas que possui ali o arco da redenção, o arco da salvação, simplesmente porque ele estava ali crucificado do lado, né? Foi uma coincidência ali, né? Tipo, dele estar crucificado do lado, etc e tal. Então, eu acho interessante a construção da história, e para mim esses são parte dos elementos do sucesso que essa história teve, né? No meu caso, eu não acredito na questão transcendente, na questão da coisa. Eu acho só que nós somos os mesmos humanos que existiam naquela época. Então, a gente vai achar interessante, vai gostar dos mesmos tipos de história, dos mesmos tipos de coisas. Então, naquela época, a gente estava tendo, obviamente, como eu falei, questões de perseguição envolvendo os judeus, envolvendo os cristãos e tal, não sei o que ali, por parte do Império Romano. Uma religião que aparecesse, não uma mensagem, não era nenhuma religião na época, né, mas uma mensagem que aparecesse, que falasse assim, ó, você tá sofrendo agora, mas na próxima vida a coisa vai ficar melhor. Ó, você tá, assim, sendo perseguido agora, ou você tá sendo sofrendo. Não precisa nem ser perseguido, porque se você tá pegando um romano que foi convertido, ele não tinha por que ser perseguido antes. Mas ele estava sofrendo uma vida muito ruim, estava sendo, sei lá, era muito pobre, estava sendo humilhado, estava passando fome, tal, não sei o que. Ele fala, não tem problema, quanto mais fome você passar aqui, quer dizer que depois no futuro você vai ser salvo. Então, para mim, isso é um exemplo de uma religião, ou de uma coisa que, bem estruturada, tinha tudo para dar certo, né? E aí ganhou na competição com as outras religiões ali, acabou se dando bem e aparece assim. Eu não tenho como negar digamos assim, as especificidades do cristianismo e como tinha tudo para ser uma história de sucesso, né? Eu só, enfim, né, entro nessa questão aí, eu entro mais como uma discussão de como, né, você tem ali, o que você oferece para as pessoas e aquilo que é mais, digamos assim, dialoga melhor com os problemas que aquela pessoa tem ou com aquele tipo de coisa, né? Mas enfim, aí entra numa questão pessoal aqui. Então, o comunismo é claramente uma ideologia anticristã, é uma ideologia de base satânica. Nós temos que deixar isso bastante claro na comunidade cristã. Não é possível você ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo. Isso tem que ficar muito claro. E é uma estratégia de carcomer a igreja de dentro para fora, muitas vezes, para que o comunismo se expanda. Então, há teologias, inclusive, são de índole comunista, como a teologia da libertação na Igreja Católica, a teologia da missão integral na Igreja Evangélica, que tem por fim exatamente enfraquecer essas resistências que são do cristianismo, mais especificamente das duas instituições mais caras ao cristianismo, que são a família e a igreja, para que essas ideologias comunistas possam expandir e dominar, escravizar. Você acha que a força de resistência contra esse crescimento do comunismo é a igreja e a família? Eu tenho absoluta certeza disso. A igreja e a família sempre foi. A igreja nasce contra a expansão da cultura do Satanás e continua sendo. Agora a igreja tem de se posicionar.